Agora, nesse momento, queria convidar por enquanto, o licenciado Júlio, até o mês que vem, praticamente mês que vem, né? E ele nos estará trazendo a palavra de hoje, né? E depois ele vai se apresentar para a sua esposa, a sua família, tá bom? Deus te abençoe e use. Amém. Tá bom? Vou usar esse pedestal, eu gosto de ficar pertinho do povo. Né? Eu gosto do calor do povo. Eu não gosto muito de púlpito. Então, graça e paz, irmãos. Que a bondade do Senhor Jesus esteja em nossos corações. Meu nome é Júlio César, meu nome é meio comprido, né? É Júlio César Poner Nogueira Souza. Eu sou licenciado pelo Presbitério do Oeste. Passei quase 10 anos estudando para chegar aqui. E minha esposa Deolinda, Maria de Souza, está comigo. Linda esposa, né? Ela fica constrangida quando eu apresento ela como linda. Né? Mas até o nome dela é linda. Deolinda. Né? Vou ter que completar como linda. Nós temos 2 filhos e 3 netos. O ministério, nosso ministério, ele é um ministério já longo, porque a gente fazia evangelização em postos de gasolina. Eu fui motorista durante quase 30 anos, motorista de caminhão, de carreta, e eu não perdi a oportunidade de evangelizar em postos de gasolina, onde Jesus também ama, né? Ama e convida para o seio dele, né? Prostituta, homossexual, os motoristas de caminhão, e muitos deles com uma vida muito ruim, né? Diante da família, diante de Deus, e nós tivemos essa oportunidade, e abraçamos essa oportunidade. Durante alguns anos nós também fizemos divulgação da missão Horizontes, depois da missão Asas de Socorro. E nesse trabalho da divulgação, de levantar recursos para missões, nós também chamamos pessoas para a evangelização. Fizemos algumas incursões missionárias no Nordeste e no Norte, né? A Bahia, no Norte de Minas, Santarém, fomos algumas vezes em Santarém, e para nós foi muito edificante. Só que com a divulgação, no momento eu vi que eu precisava estudar teologia. Porque eu ia nas igrejas, geralmente conferência missionária, na sexta-feira, sábado e domingo. E aqui eu fiz uma dessas aqui na Igreja Resgate para Cristo. Quando eu chegava lá, uma pessoa pregava no sábado, na sexta, outro no sábado, e outro no domingo, escola dominical, domingo à noite. E geralmente, como Asas de Socorro é uma missão bem conceituada, eu ficava no domingo. Domingo na escola dominical e domingo à noite. E eu era apresentado como o missionário da missão Asas de Socorro, mas um motorista. Né? E aí o doutor pegou na sexta-feira, o mestre pegou no sábado e o motorista de caminhão pegou no domingo. Eu nunca tive dificuldade com isso, mas eu teria que ter um conhecimento mais aprofundado na palavra de Deus. E por isso que eu fui buscar conhecimento. E falei para o presbitério, o dia que eu fui lá, pedi para eles para mim estudar, que eu não queria ser pastor de igreja. Aí estou eu aqui. Deus, ele tem os seus caminhos, tem os seus jeitos de tratar as pessoas, e estamos nós aqui hoje, né? E aí nesse final de ano o presbitério nos chama para o pastorado. Eu quero dizer para os irmãos que conhecimento ele não ocupa espaço. E também conhecimento ele nos deixa mais fortes dentro da palavra de Deus. Nós vamos ter um curso missional. E para nós vai ser gratuito. Né? A igreja está disponibilizando isso, o presbitério está disponibilizando isso. Então, eu convido a todos que possam estar sábado lá, acho que dura 3 horas, né?
2 ou 3 horas só. É rápido, é rapidinho, não é muito demorado. Então não é cansativo também. Para a gente entender o que é a igreja missional. Esse curso aí a gente fez, eu e Daniel fizemos, e na verdade o curso completo demora 6 meses, não é em 1h30, 2 horas. Mas é para a gente entender o que é a igreja missional. O que é uma igreja voltada para o bairro onde ela está inserida? O que é uma igreja que acolhe a todos? A igreja missional nada mais é do que isso. É a igreja de Atos. É a igreja que era praticada em Atos, onde todos eram acolhidos. E Deus ele faz isso conosco. Ele nos chama essa igreja missional, essa igreja acolhedora. Não que a gente não saiba fazer, mas a gente entender melhor no novo tempo, né? A igreja ela se move segundo o tempo, né? Nós não negociamos a palavra de Deus, mas nós podemos moldar o tempo que está. Esse é um novo tempo. É um tempo que as pessoas não conseguem ouvir a palavra muito tempo, né? Antigamente o pastor pregava 1 hora, falava assim: pastor, é ruim demais, prega só 1 hora. Tem que ser, o pastor tem que pregar pelo menos 1h30, né? Quando eu me converti assim. Aí foi diminuindo. E hoje, se você pregar mais de 25, 30 minutos, as pessoas param de te ouvir. Então a gente tem que se moldar esse tempo. A gente tem que pregar a palavra, mas tem que se moldar o tempo. O tempo que é como as pessoas estão reagindo. Porque as pessoas têm que ouvir a palavra e ela tem que entrar na mente, mas ela tem que estar aqui no coração. Tá? E eu vou falar isso muitas vezes, vocês vão ouvir. Muitas vezes. Acho que esse negócio está pifando. Vocês estão ouvindo bem, né? Não está chiando, estão ouvindo claramente o que eu estou falando. Então eu quero que você abra a sua Bíblia. Pode abrir no celular, eu não tenho problema nenhum com registrar, até eu estou usando o celular para pregar. Em 2 Reis. 2 Reis no capítulo 5. Nós vamos ler o número 19. Diz assim a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5, versículo 19. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cuide da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo:
vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por isso ia de pé, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão para o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito um profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do nome de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Voltou ao nome de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites o presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mundos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encoste em minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Ele lhe disse: vai em paz. Eu vou explicar essa parte aqui, porque depois eu não vou falar nela. Tá? Rimon era o deus da Síria. Então, ele teria que entrar lá no templo de Rimon, junto com o rei, porque ele era muito chegado ao rei. Então ele já está pedindo perdão a Eliseu, né, como um homem de Deus, para que quando ele fizesse isso, já Deus o perdoasse. Tá? Então vamos lá. Vamos orar primeiro, baixe sua fronte, vamos estar agradecendo a Deus por estarmos aqui, mas também pedir a bênção dele sobre essa palavra. Obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado por esse tempo, ó Deus, onde podemos te adorar, cobertos, ó Deus, com paredes, onde muitos cristãos, talvez até neste momento, estejam o adorando, ó Pai, debaixo de uma árvore, em tempos, ó Deus, sem parede, em tempos sem cobertura, mas nós temos essa facilidade de estarmos num templo gostoso, ó Pai, onde temos cadeiras, onde temos a liberdade de te adorar. Obrigado por essa palavra, que ela venha falar ao nosso coração, a todos nós, como já tem falado comigo durante essa semana, a Deus, e durante esses dias que eu estou estudando. Que o Senhor abençoe cada um aqui, ó Pai, que a palavra ela entre no cérebro, ó Deus, com providência, mas entre no coração, ó Deus, como prática. E que tudo seja feito para honrar e glorificar o teu nome. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quem crê na oração, diga amém. Fiquem comigo, tá? Preste atenção. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, então fiquem aqui comigo. Preste atenção, tá? Aqui, Deus trabalha na vida de vários personagens. São vários personagens que estão sendo moldados por Deus para que essa obra se cumpra, para que esse trabalho seja feito. Muitas vezes nós achamos que nós não somos relevantes na obra de Deus, mas eu vou explicar aqui nesta palavra que todos nós somos relevantes, que todos nós precisamos estar conectados com Deus. Tá? Desde a menininha, como que é seu nome? Desde a Catarina.
até o mais idoso desta igreja. Tá? Todos nós temos que estar conectados com Deus. O senhor é mais idoso? Como que é seu nome? Walter. Desde a Catarina até o seu Walter. Tá? Todos têm que estar conectados. Então, o primeiro personagem que nós estamos vendo aqui é Naamã. Ele é o alvo da evangelização. Ele é o alvo para que a obra aconteça, naquele momento. Tá? Ele tem grande poder. Ele é um comandante que já venceu várias guerras, inclusive Israel. Ele inclusive traz cativa um menino de Israel. Esse é o primeiro personagem. Mas ele parece que é meio arrogante, ou muito arrogante, porque ele, quando ele vai falar, vai lá e dá um pãozinho lá no Rio Jordão, que você vai ficar curado. Aí ele sai e dá, porque Eliseu nem recebeu. Por que Eliseu faz isso? Porque Eliseu testa a fé das pessoas. Ele aprendeu isso com Elias, porque ele é discípulo de Elias. Elias ele não falava, vai lá, você está curado, não está curado. Não, vai lá e faz tal coisa. É o discípulo faz a mesma coisa que faz o seu Senhor, E ele fala, vai lá e toma um banho lá no Jordão. Aí, ele questiona, fala assim, mas a Bela ele faz os rios lá da Síria, o rio de Damasco são muito melhores do que o Rio Jordão, porque o Rio Jordão era um rio sujo. As águas deles eram turvas e ele recebia também os dejetos da cidade. Então ele tinha sujeira. Aí o comandante fica nervoso, Como que eu vou tomar banho no rio sujo, A arrogância dele não deixa ver o milagre. Aí o outro personagem é o servo de Naamã, que chama ele de pai, que é um costume da época, chamar os senhores de pai. Eu trabalhei numa empresa durante alguns anos, e algumas pessoas me chamavam de pai. Chegavam de manhã, antes de trabalhar, antes de fazer oração, e de mão posse me pediam bênção. Outros chamavam de tio, me pediam bênção. E era um costume que eles pegaram dentro da empresa. E lá, nesse tempo, os líderes eram chamados de pai. E esse personagem, que não tem nome, é um soldado de Naamã, ele diz assim, se o profeta tivesse mandado fazer uma coisa bem difícil, você não faria? Faria, beleza. Então vamos fazer, O outro personagem é o rei da Síria, que está lá no versículo 6. Ele não sabia do contexto de Israel, na verdade ele não tinha informação nenhuma, aí ele acha que o rei de Israel mandava tanto assim, E ele vai lá e escreve uma carta, e essa carta é oficial. Quando uma coisa é oficial, ela tem muita responsabilidade, Se ele fala só da boca, ele não, vai lá e fala com o rei, que eu pedi para ele te curar, beleza. Mas ele não, ele manda uma carta selada com o selo do rei, e essa carta é oficial. Então, esse rei da Síria, ele não tinha conhecimento das coisas que aconteciam em Israel. E aí, quando a gente não tem conhecimento, a gente faz coisas erradas. Por isso que a gente não deve discutir aquilo que a gente não conhece. E havia uma tensão muito forte na fronteira de Israel com a Síria. Estava em guerra ali na fronteira. Então o outro personagem, que é o rei de Israel, ele se acovarda diante da situação. E ele não ouviu que o profeta tem o poder de Deus, ou ele não considera que Eliseu tenha esse poder. Aí ele pergunta, acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dar, para que este envie a mim um homem para curar de sua lepra? Notai, procura um pretexto para romper comigo. Então eles tinham um acordo ali de não atacarem a cidade. Só ficava a briga ali na fronteira. Aí ele já deu um pretexto para quebrar esse acordo. O outro personagem é Eliseu. E ele é um nome determinado, E todos os textos lá citam o nome de Eliseu em Reis,
em 1 Reis e 2 Reis, vê-se que é um homem determinado desde criança, né? Desde criança ele já é um homem determinado. E ele, como Elias, como eu falei no começo, ele testa a fé das pessoas. Aí ele fala para o rei: deixa vir a mim esse homem, porque ele vai saber que Israel tem um Deus. Israel há um Deus. Deixa ele vir a mim. E ele se põe, porque ele tem uma personalidade forte. No comecinho eu falei do Marcão aqui, né? Que ele, uma defesa que ele fez, que ele foi bem decisivo. E eu gosto dessas personalidades fortes. Que a pessoa que tem personalidade forte, ela defende com unhas e dentes aquilo que ele crê. Então nós vamos defender Jesus Cristo com unhas e dentes, pregando o evangelho dele. Não é brigando por causa dele, não. É pregando o evangelho dele. Deus não precisa de que ninguém o defenda. Ele tem poder para se defender. Mas nós temos a nossa missão é pregar o evangelho. Então ele, Naamã, faz isso, mas ele se impõe com amor, ele não é maldoso. Aí o outro personagem é a menina israelita. Essa é o ponto-chave para que aconteça a missão. Ela foi ensinada pelos pais a todos os preceitos da religião, e ela cumpre com esses preceitos. Ela não abandona os preceitos da religião. E aquilo fica guardado. Ela está guardada na mente e guardada no coração. Porque muitas vezes as coisas estão aqui na nossa mente, mas não desce para o coração. Então não adianta estar só aqui. As coisas de Deus ela tem que vir para cá. Aí ela fala para a senhora dela, que é a esposa de Naamã: tomara, no versículo 3, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela é muito firme nas suas convicções, apesar de ser uma adolescente. Você vê como que Deus usa as pessoas? Ele usa tanto a criança como o adolescente. O importante é que nós estejamos com conhecimento aqui e aqui. E ela sabe do poder que o profeta pode exercer diante desse problema. Ela crê que o profeta pode curar Naamã. E ela fala com tanta convicção que a senhora dela vai lá e fala para Naamã. E você sabe que quando ela se dirigia à senhora dela sem ser autorizada, ela poderia ser punida. Ela era uma escrava, mas ela tem intrepidez. Ela fala com intrepidez, sem medo. Então esses são os personagens. Agora, quais são os personagens que Deus usa? Porque todos os personagens são relevantes diante de Deus. E nós somos personagens diante de tudo isso que acontece no reino de Deus. Hoje é muito difícil você chegar com a palavra no coração das pessoas. A maioria das pessoas estão longe da palavra, não querem ouvir. Hoje nós temos conhecimento e podemos colocar conhecimento de várias maneiras. Em livros, na mídia, Facebook, YouTube, Kawaii, podemos colocar. Só que as pessoas não querem ouvir. E Naamã precisava da cura, como hoje o povo precisa da cura. E ele tinha uma doença que era contagiosa. A doença? Eu estou dando e você está ficando meio atrapalhado comigo. Por isso que Deus está fazendo assim para mim ali, eu não estou entendendo. Então ele precisava da cura. Mas ele estava aberto à cura. Por que ele estava aberto à cura? Porque era uma necessidade para ele, era a maior necessidade daquele momento. Poder ele tinha tudo. Dinheiro ele tinha. Ele precisava de ser curado. A lepra é contagiosa, ele não podia abraçar uma pessoa, ele não podia chegar perto dos filhos, não podia chegar perto da esposa. Então ele tinha essa necessidade. Tem o servo de Naamã. Está vendo ele ser usado por Deus?
que parece um papel pequeno, parece que não tem relevância nenhuma, mas ele foi relevante. Na verdade, vai falar dos soldados, né? Soldados de Naamã, mas é um só que vai falar com ele. E ele fala, se fosse um negócio bem difícil, o senhor não faria? Então o negócio é facinho, o senhor vai se banhar, né? Se pegar lá alguma sujeirinha, depois se banha no outro lugar de limpo, né? O importante é tirar a lepra. Mas tinha o rei da Síria, que autoriza Naamã para o tratamento da lepra, manda dinheiro e carta, né? Tá vendo? Deus usa também. Ele autoriza Naamã aí, né? Porque Naamã tinha que ter autorização, e ainda vai pagamento também, se precisar pagar. Tá? Aqui o dinheiro vai lá paga, né? Não era dinheiro, mas é um pagamento, né? Tem o rei de Israel, que ele mostra, quando nós somos frágeis e não acreditamos realmente na palavra, Deus não nos usa. Ele não usou o rei de Israel, mas ele usou Eliseu. Que Eliseu que confia em Deus, Eliseu que tem o poder de Deus. E esse poder é o mesmo poder que nós temos hoje. Jesus disse assim, fica aqui, lá em Atos 1:8, fica aqui um tempo, porque vai descer sobre vós o poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas em toda a terra. Porque ele começa lá, Jerusalém, Samaria e até as confins da terra. Então, o mandamento de Jesus é para todo mundo. Ele já deu esse poder para nós, o mesmo poder que Eliseu tinha. O grande problema é que nós não exercemos o poder de Eliseu. Aliás, o poder que Eliseu tinha, que é o poder de Deus. E a menina, que é um personagem que é principal, como eu citei, para que todo esse processo aconteça, né? Esse texto ele mostra como Deus usa e como que ele faz, qual é o caminho que ele nos mostra para sermos maduros, como ele nos capacita a fazermos. Não adianta nada nós ficarmos lendo a Bíblia e não colocarmos em prática. Hoje cedo nós meditamos um pouco lá na casa do Silas e da Aparecida sobre isso, que a gente fica engordando, e espiritualmente não temos gordura. Espiritualmente a gente acha que está engordando, nós não temos gordura espiritual. O aprendizado é para que você põe em prática. Se você não põe em prática, você só está aprendendo, e aí você aprende o de hoje e esquece o de ontem. Nós já estamos, alguns aqui já estão, que nem eu, já estão no tempo do esquecimento, que a gente sabe, né? A gente vai aprendendo, de repente a gente descobre que a gente já começou a esquecer o que a gente aprendeu, né? Começa de ponta cabeça, né? Quem tem mais de 60 anos sabe disso. E essa capacitação de Deus, ele é para que nós amemos o próximo e para que nós cumprimos a obra. Esse poder de Deus, ele não é para ficar guardadinho. Isso é como você pegar uma lâmpada, acender ela, enfiar debaixo da cama e cobrir ela com lençol. Ela não vai fazer efeito nenhum. Ela precisa ser expressa, precisa estar no pedestal. Então esse poder ele é para fora da igreja. A gente vem aqui para se carregar e depois sai para descarregar. Você percebe que Jesus, em algum momento, ele saía fora do povo e ia para o monte orar, e ele orava sozinho. Algumas vezes ele deixou os apóstolos lá no pé do morro, e ele subiu ao monte para orar, ele ia lá carregar a bateria. Aí ele vinha, discipulava todo mundo, aí a bateria descarregou. Quando ele percebia que a bateria estava descarregando, ele ia para o monte de novo e orava. É isso que nós fazemos todo domingo. Chegamos aqui ao monte para podermos recarregar as baterias para a semana.
sem dúvida nenhuma, uma menina hebreia, com 12 anos, ela poderia estar igual os adolescentes, a maioria dos adolescentes hoje, muito brava, porque ela estava lá na terra dela, junto com o pai e a mãe, ela estava lá na terra dela, sendo cuidada pelo pai e a mãe, e provavelmente na guerra o pai e a mãe dela tinham sido mortos, ela não tinha mais pai e mãe, então ela poderia estar muito brava com Deus, numa terra estranha, sendo escrava, e sem nada que pudesse ela vislumbrar no horizonte aonde ela crescesse. Eu lembro de tudo isso. Mas ela se torna uma missionária de Deus naquele lugar. E ela se torna uma missionária transcultural, porque ela saiu da terra dela para pregar o evangelho em outra terra. Ela se torna uma missionária transcultural. Ela faz a diferença do Deus Javé, o Deus que cura, o Jeová Elion, que é o Deus Altíssimo, o Deus que transforma, o Deus que molda o caráter. Ela usa todo esse conhecimento para mostrar a superioridade do Deus Javé aos deuses da Síria. Inclusive aquele Deus lá, Rion, Rimon, Deus Rimon. Ela usa todo o conhecimento, estratégia que ela tinha para mostrar o quanto Deus que ela servia era superior ao Deus Rimon. O Deus Rimon não tinha poder de cura da lepra, mas o Deus dela tinha. Ela exercita um testemunho com coragem. Mas mais do que a coragem e o testemunho de um Deus que pode curar a mão, ela é obediente. Hoje, não é só os adolescentes, não. A maioria do povo não quer obedecer. Não quer obedecer. Eles querem fazer do jeito deles. Aí está trabalhando numa empresa, diz que é cristão, mas não obedece o seu líder, não obedece o seu gerente. Né? Em algumas empresas usa o sistema de liderança. Eu usava o sistema de liderança. Até por causa disso que eu me chamava de pastor, de pai, de tio, de chefe. Mas a maioria das empresas usa o chefe. O chefe é aquele que manda e você obedece. O líder é aquele que ele tem um sistema que faz com que você trabalhe sem estar mandando. Você vai fazer a sua obrigação. Aí ele precisa ficar lá falando, nossa, tem que varrer aqui, você tem que apertar os parafusos, no caso que era a parte de manutenção. Não, a pessoa já sabe o que tem que fazer, vai lá e faz. Então fica fácil quando você cria uma liderança, porque as pessoas não questionam o líder, mas questionam o chefe. Mesmo que eles não questionem para o chefe, mas lá para os outros eles questionam. E quando é o líder, as pessoas defendem. E ela faz isso, ela usa a sua senhora como uma líder, e não como uma chefe. Então, dá um testemunho desse Deus vivo e eficaz na vida. E Naamã foi milagrosamente curado por Deus por causa do testemunho da menina, que é praticamente uma criança. Daniel 1:8, ele se decide, eu não vou ler o texto, se decide firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Ele decide firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Essa menina fez a mesma coisa. Ela se decide a não se contaminar com a mesa de Naamã. E ela continua servindo o rei de Israel. O mais importante do que a cura da lepra de Naamã foi a salvação dele.
Foi aí o Deus que ele começou a crer. Ou, a partir dali, ele começou a crer. Como naquele tempo, as pessoas achavam que não poderia adorar os deuses em outra terra, o que ele pede para Eliseu? Falou assim, deixa eu carregar 2 mulos com a terra de Israel para eu poder adorar o Deus de Israel na terra dele. E leva a terra. Ele fala para Naamã, Naamã, em algum momento eu vou ter que entrar no templo de Rimmon, junto com o rei. Então, pede para Deus me perdoar. Eu não vou adorar o rei, o Deus Rimmon, mas eu vou adorar o Deus de Israel. Neste momento diante eu passo a adorar o Deus de Israel. E o profeta o despede dizendo, vai em paz. É como a gente deve despedir as pessoas. Vai em paz. Nós somos servos do Deus vivo. Nós temos também como Eliseu, como a menina de 12 anos, que nem o nome dela é citado, e como é importante na Bíblia, dar testemunho do que é o Deus do Antigo Testamento e de quem é o Deus do Novo Testamento. Nós devemos ser corajosos e intérpretes no pregar a palavra. Às vezes, Deus nos toca para pregar a palavra e a gente fica tímido. Está em algum ambiente, a gente fala assim, mas essa pessoa já falou que não quer esse Deus. A pessoa não quer, eu não vou pregar. Eu não lembro o nome agora, mas um dos teólogos aí que morreu há pouco tempo, ele dizia que as pessoas podem rejeitar o que você fala de Deus, mas eles não podem rejeitar a sua oração. Sim. Visualize uma pessoa que você quer pregar a palavra para ela e ora para ela. Ora para ela. Até um dia que Deus vai falar assim, hoje é o dia de você pregar a palavra. Porque Mateus, no capítulo 28, que é a grande comissão, do 18 ao 20, Jesus, aproximando dos apóstolos, diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma ordem de Jesus para nós. Ide, portanto, pregar o Evangelho. Ele não falou para o pastor, não falou para os presbíteros, não falou para os diáconos e diaconisas, presbítero e presbítero, pastores e pastoras. Ele falou, ide. É para todos nós. Nós temos esse compromisso. Eu não sei para quem eu falei ontem aqui, a gente sempre tem um sonho, como igreja, de ver uma igreja cheia, os bancos todos cheios, e às vezes as pessoas ouvindo até nas janelas, ouvindo a palavra de Deus. Só que para a gente ver isso aí, a gente tem que colocar a mão na água. Não tem. Se nós começarmos a orar para vir gente aqui, começa a vir gente de outras igrejas, já vem com problemas que é difícil de sanar. Quando a ovelha vem suja, porque ela não ouviu a palavra ainda, é facinho de limpar. Está com a mente tranquila, facinho de ensinar. Quando vem de outra igreja, vem lá com as doutrinas de outra igreja, quer colocar as doutrinas aqui, vem lá com os pensamentos de outros pastores. Então, por isso que nós temos que evangelizar. Evangelizar pessoas que não têm Cristo ainda. Eu vou fazer algumas considerações para essa semana, para nós cumprirmos. Anote no seu coração, na sua mente, se tiver um lado que quiser anotar. Separe tempo de qualidade com Deus. Tempo de oração. Diga para Deus
as suas dificuldades para adorá-lo. Diga para Deus as suas dificuldades para obedecer. Fale para Deus aquilo que você tem dificuldade de fazer. Ontem citaram aqui que tem dificuldade para pregar. Conte para Deus, eu tenho dificuldade para pregar. A outra consideração que eu queria deixar para vocês nessa semana. Fale com Deus. Separe tempo de qualidade para Deus. Em primeiro lugar. O que é tempo de qualidade? Esquece os problemas. Entra no seu quarto. Esquece. Fala com Deus. Espere Ele responder para você. Talvez Ele não responda hoje, não responda amanhã, porque nós fazemos a mesma coisa. Às vezes nós oramos e não esperamos Deus responder, levantamos e vamos embora. Vamos fazer, não dá nem 2 minutos para Ele responder. Outras vezes, a gente está fazendo alguma coisa, para e vai lá e senta e vai ajudar a Deus. E Ele vai nos ouvir. Né? Só que foi a vontade nossa. E a gente não quer esperar a vontade de Deus. Só queremos que Ele pratique a nossa vontade. Mas não queremos que Ele pratique a vontade dele em nós. Peça para Deus, falando com Ele, a confiança de testemunhar, sabendo que Ele fará diferença em alguém. Quando nós testemunhamos, Deus fará diferença. Coloque isso para Ele. Você tem confiança, tem fé. Quando eu testemunhar a palavra, Ele vai fazer a diferença. E peça para Ele a simplicidade das crianças, a simplicidade do adolescente. Uma certa época, tem uma menina lá em Americana chamada de Volga. Aí, a célula estava fazendo lá a célula e tinha uma santa no fundo assim. Eu nunca pedi para tirar, nem os outros que foram lá, eu nunca pedi para tirar. Não era nosso intuito também, tem que fazer isso ao dono da casa. E a menina incitou o salmo, né? Não tem boca, ainda na conversa lá, surgiu esse assunto. E essa criança, tinha uns 3 anos ainda, tem boca, mas não fala, tem perna, mas não. Ela citou o salmo. Então você vê a simplicidade da criança. Eu não faria isso, até por uma questão de medo mesmo de falar, né? Mas a criança não tem medo, ela fala. Acabou. Tá? Faça, peça a simplicidade da criança. E que Deus nos ajude nessa semana, que a gente lembre do texto que nós lemos, e como a menina adolescente de Samaria, de Israel, nós possamos praticar o Evangelho com a nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé? Posso encerrar? Vamos ficar em pé, vamos orar. Obrigado, Deus, por essa manhã gostosa, por essa palavra abençoadora. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nos levou ao código dessa palavra. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui. Deus, que cada um de nós sejamos praticantes da palavra. Que o Senhor nos leve, guardados pelos Teus anjos, ó Pai, e também, ó Deus, habitados pelo Teu Santo Espírito. Que, ó Deus, nós, cheios da Tua palavra, e também cheios do Teu Espírito Santo, transportantes do Teu Espírito Santo, possamos, ó Deus, durante a semana praticar a palavra. Nós oramos e entregamos a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda a sua mão e receber a bênção. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz, não somente agora, mas para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.